bom que você pode estar aqui nessa noite, né? Louvamos a Deus pela tua vida e pelo privilégio que temos. Quando o Dudu falava ali, eu fiquei pensando realmente, né? É uma grande riqueza que o Senhor nos concede, nós poder fazer parte do reino dele com tanta alegria. E até sobre isso, nessa noite, gostaria de rapidamente falar alguma coisa. Queria pedir aos irmãos que abrissem aí a Bíblia no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 12. E a partir do versículo 3, então, tão importante a gente estar aqui hoje como líderes, né? Pessoas que estão, a maioria aqui exerce já a liderança. Eu quero te parabenizar você por ter decidido, né, a dar esse passo e fazer parte do exército de Deus. E o texto que eu gostaria de ler é Romanos 12, versículo 3 em diante. Tão conhecido da gente, mas hoje de manhã, no meu devocional, o Espírito Santo me levou claramente a meditar sobre isso, sobre a graça que Deus concede para nós. E eu digo, Senhor, é isso que nós precisamos viver. Obrigado, Du. Que nós possamos viver esse tempo de alegria, como falou aqui muito bem meu discípulo, né? Como é bom a gente entender a palavra de Deus e pôr ela em prática. Quando nós fizemos isso, nós começamos a ter uma colheita, principalmente, né, já de cara, o refrigério, né, a alegria. E diz assim o texto, eu vou ler na NAA, todos conhecem, a nossa Bíblia de casa, capa preta, né, 25 anos, se você não tem, pode adquirir ela. Diz assim o texto sagrado: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. E o que ensina, dedique-se ao ensino. E o que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Ela é para o nosso coração, ela é para nossas vidas nessa noite. É para nós que estamos aqui, Senhor. É que o Senhor liberou ela para nós ouvir e para nós praticar, Senhor. Por isso te convidamos, Espírito Santo, a elucidar aquilo que nós não conseguimos, Pai, pelo nosso conhecimento, mas que pela tua graça, Espírito Santo, nós possa compreender a perfeita vontade do Senhor para nós pôr em prática a tua palavra e crescer nessa graça, crescer nesses dons que o Senhor nos oferece, que o Senhor distribuiu para nós como membros do corpo de Cristo. Por isso te agradecemos pela tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu estava meditando hoje nessa palavra e fiquei pensando, Paulo, ele era um cara que ele tinha uma visão muito ampla, né? Muito além da nossa. E ele, quando
escreve essa carta aos Romanos, ele traz uma elucidação muito grande para nós entender coisas do porvir, coisas novas e coisas do passado, né? E quando eu vejo aqui Deus revelando nessa carta coisas que nós precisamos viver a cada dia, eu fiquei pensando que os dons que a igreja tem e que precisa, eles são, e principalmente aqui que nós estamos em líder, hoje é mais fácil ainda de nós falar disso, eles são algo para nós usar, e de uma forma muito legal, Paulo fala que é para nós se dedicar neles. E eu penso assim que, como líderes, nós, né, e precisamos exercer aquilo que Deus nos chamou. Nós temos Paulo, ele diz que os dons espirituais, eles foram distribuídos, né, em diferentes, aqui nós temos 7, né, ele foi distribuído para os membros do corpo de Cristo, para nós usar, para nós exercitar eles, para nós pôr em prática. O dom, né, ele é uma capacitação que Deus dá. É igual uma pessoa que trabalha, vamos dizer que o líder, ele é como um corretor, né? E o Shed fala sobre isso, que ele é como um corretor. E eu fiquei pensando como, né, que nós temos que ser como um corretor, porque e comecei a ver, ele diz que o corretor, ele aproxima as pessoas para fazer um negócio, né? Ele liga, por exemplo, eu não tenho um imóvel, mas vem um casal na minha corretora comprar um imóvel, e eu tenho, né, um cliente que tem um imóvel. Então, eu como corretor, eu tenho que fazer essa aproximação dessas duas pessoas. E nós, como líderes, nós temos essa tarefa de aproximar as pessoas de Cristo, levar elas a Cristo, levar elas a também desenvolverem o dom, né? E é importante, e domingo eu fiquei muito feliz vendo aqui a nossa equipe, né, e vendo pessoas novas aqui servindo, né? Esse é um dos trabalhos dos líderes, né? Começar a envolver essas pessoas, levar elas, né, a essa prática, essa aproximação de Cristo e a dedicação no servir. E quando Paulo trata essas questões, né, e são os dons, eles são 7, né, aqui, que Paulo descreve, são todos muito parecidos, se nós fossem parar para pensar. E Paulo diz que, deixa eu ver se é no versículo 4 que ele falou, ele diz, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. E assim também, né, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. E essa prática, né, que nós precisamos usar, né, sobre o servir na obra de Deus. Veja bem que cada membro do corpo de Cristo, ele tem uma função, né? Nem todos nós temos as mesmas funções. Nem todos nós temos as mesmas habilidades, né? Por exemplo, o Cristo tem uma habilidade, né? E cada um de nós tem uma habilidade diferente um do outro. Mas nós fizemos um conjunto que forma os membros do corpo de Cristo. E isso é muito importante, porque daí nós, por exemplo, discípulos, né, discipuladores,
líderes de GC, o crente, todo cristão, ele tem uma função na obra de Deus. Mas, às vezes, eles não conseguem usar. E o líder, ele tem esse papel de envolver essas pessoas. Lá no GC, é importante que nós, no nosso GC, nós consiga levar essas pessoas a se envolverem lá dentro. A partir de lá, né, e o pastor Eibe, ele ilustra muito bem, né, o discipulado, o GC, como que funciona esses acontecimentos naquele livro dele, o Fator Barnabé. Como nós vamos ser envolvidos como membros no corpo de Cristo, como nós vamos ser inseridos e como nós vamos descobrir o nosso chamado. E sobre isso, eu gostaria de falar um pouco, porque muitas pessoas ainda não descobriram o seu chamado. Já estão servindo, estão ajudando, né? E eu tive algumas experiências com os discípulos meus, né? E de me falar que eles ainda não sabiam bem certo, né, no que eles se sentiam mais à vontade, e até não tinham essa certeza. E este é um papel nosso, como líderes, de levar as pessoas, porque quando nós começamos a trabalhar com os discípulos, nós começamos a nos conhecer. Isso foi uma das coisas que mais ficou claro para mim, nesses anos todos que a gente discipula. E nós, como cristãos, nós somos administradores disso, né? Dessa graça, né? E como líderes também somos administradores. Cada um de nós administra a graça de Deus, e essa graça, ela leva nós a entender melhor o nosso papel. E eu, quando começo a ler e a orar, e hoje cedo estava orando aqui, e agora eu estava vendo ali meu discípulo orando, e como Deus é, como nós estava cantando aqui também, como Deus é. Ele é o que nós precisamos, mas nós precisamos de ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E acho que isso, queridos, é o que mais vai levar a nós entender o favor de Deus, a graça, né? Que aqui Paulo começa dizendo que porque pela graça me foi dado, né? Digo a cada um de vocês, né? Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pensem de si mesmo, além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé. Com a fé, queridos, é que nós vamos começar a romper essas barreiras e vamos começar a aproximar pessoas do reino de Deus. Porque como que nós vamos fazer essa obra, nós como cristãos, se não é através dessa graça que nós recebemos, a fé, para que nós trabalhasse, mas não nós, né? E sim a graça de Deus em nós. Porque tem horas, queridos, que o líder, ele sofre um desgaste. Por isso é importante que nós viva debaixo de uma graça. Então, quando Paulo lista essa lista de dons aqui, ele está dando, né, e mostrando que são dons, são presentes que nós temos ganhando para nós usar, para nós administrar, nós ter eles para nós levar pessoas a Cristo. E quando os nossos encontros tem, a gente vê nos domingos à noite chegando gente, chegando pessoas novas, é a graça de Deus na vida dos discípulos, dos líderes, e que está fazendo ele se tornar pessoas que aproximam outras pessoas de Deus. Porque
Essa fé que nós precisamos e essa graça, ela só vem quando nós ouvimos a palavra de Deus. E aqui os dons, né, que Paulo está falando, né, eles são o miolo, né, da nossa ação. Porque sem dons, queridos, a igreja não vai. Precisamos de ter as pessoas que ele fala aqui, né, que o primeiro é o dom de profecia. Nós precisamos de profetas na igreja. Nós temos, graças a Deus. E para que serve o profeta, né? O profeta, ele vem para exortar as pessoas a confiar em Deus. Ele leva as pessoas, né, a conhecer a verdade. Ele chama a ação da palavra de Deus. O profeta, ele se levanta, e quando a igreja tem essa pessoa que exorta, que prepara o povo para entender o que é a palavra de Deus, começa a vir um grande avivamento. O segundo dom é o ministério de servir, que eu acho que é um dos dons tremendamente poderoso. E hoje de tarde eu estava no discipulado e vendo o quanto é importante nós servir. Porque há muitas pessoas, queridos, que dependem de nós, dependem de você para que ele chegue até o conhecimento de Cristo. E um conhecimento mais amplo. Então esse dom, né, ministerial de servir, ele serve para isso, né, para satisfazer as necessidades das pessoas. E muitas pessoas hoje estão necessitando de ajuda, de autoajuda, de fortalecimento na fé. E se nós não tiver essas pessoas, né, a igreja começa a capengar. Por exemplo, hoje nós estamos tendo dificuldade, às vezes, de servir todas as famílias da nossa cidade que têm necessidade. Falta-nos, às vezes, um ministério maior ainda que se dedique no servir. Servir as mesas, buscar, levar uma ajuda para o necessitado, ter ações que reúnam recursos para servir. Às vezes nós não queremos investir em pessoas, mas o ministério de servir, ele precisa muito da nossa disponibilidade e até das nossas finanças. O terceiro dom é o de ensino, né, que precisa muito expor a verdade, trazer clareza nas pessoas, porque muitas pessoas, e eu noto quando eu estou discipulando e quando fizemos alguns atendimentos e aconselhamento, o maior problema nosso é a falta de conhecimento da verdade, de perseverar na verdade, de ouvir a verdade. Porque a verdade, ela liberta as pessoas. E às vezes eu brinco com a irmã Natalina, que ela fala, eu fui lá levar a palavra. E eu fico feliz, eu chego a rir de alegria, porque levar a palavra, né, eu não sei para quem que eu estava falando hoje ainda, acho que foi para... Não lembro para quem que eu falei ainda hoje, sobre que a irmã Natalina, ela gosta de dizer que ela vai levar ali, ó, para o Du e para o Mateus cedo, nós estávamos aqui conversando, depois terminamos da oração. E é importante, queridos, que nós leve a palavra para as pessoas, né? Mas nós podemos levar a palavra em casa mesmo, que nem a irmã Marisa, ela leva a palavra em casa, atendendo, falando no ouvido das clientes dela. Mas nós podemos falar a palavra em muitos lugares. Então esse é um dos dons, o dom de ensino, de sentar com as pessoas, né, de gastar tempo com elas. Talvez sejamos nós todos aqui os discipuladores, né, que sentamos, que conversamos, que ouvimos, que falamos, né, e isso melhora, né, e clareia a vida das pessoas, né, cura as pessoas,
liberta as pessoas, né? E o quarto dom, que é a exortação, né? Que é encorajar, né? Melhorar, né? Dar poder para as pessoas, né? Muita gente, né? Às vezes a gente encontra pessoas desanimadas, né? E precisa que a gente tenha a graça de liberar uma palavra encorajadora, né? Uma palavra que motive a pessoa a caminhar mais um pouco, porque às vezes a pessoa chega no momento que ela cansou, né? E eu costumo dizer, quando nós estamos caminhando no reino de Deus, nós temos como subindo uma escada. E quando a gente cansa numa escada, geralmente ela tem um corrimão. Nós podemos nos afirmar no corrimão. Nessa escada tem degrau, nós podemos sentar no degrau, mas nós não podemos voltar. Então, esse dom de encorajar as pessoas é muito importante. Não deixar que as pessoas pulem de volta, desçam, porque se a pessoa pular, pode se quebrar, pode se machucar. Se ela descer, ela pode se arrepender e vai ter que ter subido novamente aqueles degraus. Então é importante que nós tenha pessoas que estejam sempre encorajando outras pessoas, né, fortalecendo, elas visitando, ajudando, né, servindo isso, né. O dom, né, de contribuição, né, que ouvimos aqui, a gente ter essa generosidade de contribuir, esse entendimento, né, que quando nós estamos contribuindo na obra de Deus, nós estamos investindo em algo que também nos dá prazer, que não traz peso para nós, é investir no reino de Deus. Sábado tivemos aqui um mutirão, né, com os irmãos da igreja, e foi tão bacana, a gente fez tanta coisa em tão pouco tempo, e ainda nos alegramos muito, trabalhando junto, carregando pedra, galho, madeira, tudo que nós pudemos tirar daqui de roda do pátio. Esse é um trabalho tão lindo e que dá tanto resultado, porque a gente construiu todo esse nosso espaço aqui praticamente entre nós, com os nossos dons, né, ofertando, né, mas a oferta, quando fala em oferta, não só do nosso dinheiro, quando fala em contribuindo, não só com o nosso dinheiro, mas com o nosso tempo, né, com a nossa oração, né, com a nossa generosidade, às vezes de trazer alguma coisa. Nós já vimos tanta coisa linda nesse tempo aqui que a gente trabalhou em volta aqui, construindo o nosso prédio e as coisas que nós temos aqui. Nós vimos pessoas vindo trazer doce para nós, vindo assar carne para nós, trazendo carne, tantas coisas, sabe assim, e isso sempre motiva a gente a continuar exercendo essa generosidade, porque há muitas pessoas generosas e que gostariam também de fazer parte da obra de Deus, usando os seus dons, né? E o sexto dom, né, é o de liderança, né? Nós, como líderes, né, ser esses agentes, né, de conectar pessoas a Cristo, de levar pessoas a Cristo. Há uma necessidade de nós, queridos, não ficar parado, nós não gastar o nosso tempo em coisas que às vezes não edificam, porque o líder, ele exerce liderança onde ele quiser. Não é líder só dentro de uma empresa, não é líder só num GC, não é líder só na igreja, né? Não é líder só numa comunidade. Nós, queridos, nós pessoas, nós podemos exercer essa liderança que Cristo deu para nós. Quando Ele nos libertou, nós podemos exercer ela de muitas formas. Mas principalmente e primeiramente levando pessoas a Cristo. Trabalhar isso, queridos, não é uma coisa fácil.
é um esforço. E o líder, ele não nasce líder. Ninguém de nós nasceu líder. Ninguém, jamais. Mas nós nascemos com algo de Deus. E a partir de então, vai ter sempre alguém na nossa vida. Sempre nós vamos ter uma pessoa sobre a nossa vida. O homem vai ter um outro homem para ajudar ele. A mulher vai ter uma outra mulher para ajudar ele, para conduzir. E quando nós começamos a pôr essa prática de levar essas pessoas e aproximar elas de Cristo, nós vamos começar a sentir essa alegria, esse prazer, e nós vamos começar a intensificar. E por isso vai aparecer a liderança. A liderança, ela aparece quando nós começamos a praticar. Quando nós começamos a servir aqui dentro da igreja, aqui no pátio. Quando nós começamos a servir lá no GC. Às vezes você não tem nenhuma função ainda no GC. Você só vai ainda no GC. Mas lá você pode ajudar no dia da alimentação, que tem um dia que você pode levar alguma coisa, você pode ajudar levando algo para alimentação. Você pode ajudar arrumando as cadeiras lá no GC. Você pode ajudar lá no GC como líder e se destacar depois que termina, lavando, arrumando, limpando, né, Ana? Você pode, né, fazer essas funções lá no GC. Senão ninguém aguenta depois, né, irmã Márcia? Você tem que limpar tudo sozinho, né? Então, o líder, ele começa a se tornar líder quando ele começa a servir, queridos. Parece uma utopia, mas servir, queridos, é o maior ministério que existe. E nós, queridos, nós temos que ensinar outras pessoas. Antes estávamos conversando ali na portaria de uma reunião que vamos ter, já falando no que vamos trazer para comer. Nós já pensamos antes, o líder ele tem que ter uma visão avançada. O líder, ele tem que estar sempre se preparando, lá fazendo os cartazinhos, lá, né, irmã Lourdes, fazendo alguma convitezinho, mas o líder, ele está sempre fazendo algo a mais. E que as pessoas olham e enxergam. Por isso, queridos, que aqui, para nós encerrar, né, o dom, né, da misericórdia, né, que é o sétimo, né, e eu acho tremendo, porque é difícil você ter misericórdia, queridos. A gente gosta das misericórdias de Deus. Se renovam a cada manhã, né, realmente, né, mas nós ser misericordioso, como disse Jesus, misericordioso é o nosso Pai, né? Ele é o Pai das misericórdias. Ele diz que é para nós ser misericordioso, como misericordioso é o nosso Pai. E como se exerce, né, misericórdia, né? Às vezes é tão simples de exercer misericórdia, mas nós às vezes não queremos, né? Não temos atitudes, às vezes, simpáticas, ou atitudes de empatia, né, com as pessoas, às vezes, com nós mesmos, nosso relacionamento em casa, né, atitudes de simpatia, de lavar uma louça, de fazer algo que ajuda, né, aonde traz uma alegria em quem recebe, né? Eu vejo lá em casa quando eu tenho esse feeling de exercer misericórdia com a minha esposa, eu vejo que ela se alegra, né? E é tão bom a gente fazer isso, né? E eu fico feliz também quando ela exerce misericórdia comigo. Às vezes estou lá no sofá e quero alguma coisa, e quando eu peço, daqui a pouco já está lá. São coisas tão bacanas, queridos. Mas isso começa em casa. Mas nós podemos alastrar, né? Nós podemos sentar com as pessoas, né, ouvir elas, ajudar elas, né, aconselhar elas. Todos esses dons, queridos, incluem aqui, e Paulo resume tão rapidamente, ele diz: temos, porém, no versículo 6, ele diz, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Olha só, queridos, e nada disso é nosso.
É uma graça que nos foi dada. É um presente que nós recebemos. E isso nós temos que entender, queridos, que nós podemos usufruir diariamente, um presente que cada vez ele vem vindo mais. E quando nós nos dedicar ainda mais nessa graça, mais graça vai vir. Eu gosto da Joyce Meyer, quando ela fala de graça, ela diz que a graça é um exercício, né? Porque nós começamos pensando que somos pecadores ainda, às vezes, como cristão. Mas quando nós olhamos para a graça, nós vimos que nós já fomos perdoados. Mas às vezes vem aquela setinha, será que fomos? E ela diz, então nós temos que ir exercitando. E nós temos que ir crendo, não, mas eu já recebi, né? E aí ela começa a citar muitos textos bíblicos onde nós recebemos a graça. E aqui Paulo, rapidamente, ele fala, né, sobre a graça para nós, que isso tudo foi dom, ele diz, porque pela graça, primeiro ele diz, que me foi dada, eu digo a vocês, eu digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Né? E aqui embaixo ele diz, temos porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele diz, se profecia seja segundo a proporção da fé. Nós também não podemos sair aí como louco, profetizando, dando profetada, que é uma coisa que a gente tem que ser muito zeloso, como profetas, né? E eu gosto de ser profeta, segundo o que diz Deus. E a minha maior profecia que eu uso está aqui, ó. É muito raro ver eu me levantar e dizer, eu acho que ninguém viu por enquanto, eu saí com uma loucura aqui de cima do púlpito, pulando, aleluiado, dando pirueta. Não, isso não é certo. Nós temos que sim ser ousados, nós temos que sim ser profetas, nós temos que sim encorajar as pessoas, nós temos que ter uma palavra poderosa de Deus pelo Espírito, mas nós temos que ter, né, entendimento que é segundo a proporção da fé, porque é um dom que Deus deu para nós, né? É uma graça que Deus nos deu. Então, queridos, nós, para encerrar, nós somos pessoas que aproximamos outras pessoas, que levamos outras pessoas para Cristo. Nós temos esse compromisso de aproximar as pessoas, de caminhar do lado delas, né, motivando elas. Nós temos várias formas de levar elas a Cristo como líderes. Paulo dá algumas nortes aqui, mas tem muitas outras formas que nós podemos, como líderes, né, conduzir pessoas para Cristo. É muito maravilhoso quando nós podemos usar aquilo que Deus deu para nós. Não é nosso, mas é a mesma coisa que você ganhar um carro e poder usar ele direto, e que você não comprou, que Deus te deu, né? Usou alguém para te dar. É tão gostoso. É igual os dons. É uma graça que nós recebemos para nós envolver as pessoas na obra de Deus, que nem essa semana que nós temos os nossos GC, e eles são da comunhão. O que nós podemos fazer? Aproveitar para exercer os dons. Exercer os dons, convidar pessoas, né, para estar lá naquele café que é um pouco mais forte nessa semana de comunhão. Você pode, né, eu vou querer levar a fulana, minha amiga, vou querer levar o fulano, meu amigo. Esse é um dom que nós devemos exercitar. E quando nós fizemos isso, nós aproximamos as pessoas de Cristo. Como líderes, esse é o nosso papel. Os dons nós recebemos para uso. Não é para nós ficar com eles guardados, não é para nós ter eles para bonito. Amém, queridos? Fique em pé, vamos orar. É tão simples, parece como eu falei, mas se nós pôr em prática, querido, esses 7 dons, né, plenos, esse número pleno, né, total, com esses dons, queridos, nós ganharemos aquilo que nós temos proposto
no nosso coração de chegar até 2022 com 1.500 pessoas. Amém? Eu creio, queridos, porque é dom de Deus, é uma graça que Deus deu para nós e é fé. E se nós exercitar a nossa fé, nós vamos ver os resultados. Nós já temos vendo, pense, queridos, nós dobrar até o meio do ano no nosso GC e até o fim do ano dobrar de novo. Não vai chegar a 2022 para nós ter o número que nós pensamos. Estava vendo o pastor Haroldo, o coração dele agora colocou, né, dentro dele essa fé que eles vão ganhar 40 mil pessoas em Blumenau. Amém? Eu creio, queridos, lá tem 400 mil pessoas. Nós queremos 1.500, aqui tem, não sei se tem 15 mil. Nós queremos também o dízimo da nossa essa. Amém? Eu consigo, pela fé, crer. Você consegue? Amém? Eu também creio. Então vamos orar, né? Essa semana, como é comunhão, já exerça os dons. Exerça, se você usa aí misericórdia, gaste ele com misericórdia. Se você usa ele como profeta, gaste ele como profeta profetizando. Se você usa ensinando, ensine, se dedique. Seja zeloso, né? Seja cuidadoso com aquilo que Deus te deu. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Espírito Santo, obrigado, que nós possa realmente, Deus, viver essas verdades aqui, Senhor, e usar, Senhor, os dons espirituais com graça, Senhor, porque o Senhor que liberou sobre nós a tua graça, o Senhor liberou sobre nós o dom da fé, Senhor, o dom da hospitalidade, o dom da palavra, o Senhor liberou para nós, Pai, o dom da profecia, o dom da misericórdia, Senhor, o dom da liderança, e nós queremos declarar sobre cada um desses líderes a ousadia, a graça sobre eles, Pai, desperta no coração da nossa liderança, a autoridade, Pai, que o Senhor nos deu, essa fé ousada, Pai, para que nós possamos, em nome de Jesus, aproximar as pessoas de Ti, Senhor, levar elas ao conhecimento, Senhor, nós possamos ser administradores, Pai, dessa graça, nós possamos saber, Senhor, como embaixadores do Teu reino, levar as pessoas até a Ti, Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada líder de GC, sobre cada líder de setor, sobre cada discípulo, sobre cada discipulador, Pai, essa graça de aproximar as pessoas do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que venha do Teu poder, venha da Tua graça, venha da Tua unção sobre as nossas vidas, e nós possa romper as barreiras e ganhar as almas para o Teu reino, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém.